Bom, em primeiro lugar, eu tenho que me apresentar. Eu sou a Karina Merlinau. O pessoal fica meio em dúvida com o sobrenome. Nesse momento, eu estou sendo orientada pelo professor Pedro Navarro, não é? Mas esse trabalho ele é fruto ainda da dissertação, tá? A minha dissertação ela foi orientada pela Sônia Maria dos Santos Marques, na UniOeste, e eu trabalhei com o concurso Negro em Educação. Essa primeira imagem aqui que chama atenção são os trabalhos elaborados por esses participantes do concurso, então, Negro em Educação. Ok, as narrativas a respeito do concurso Negro em Educação é o título, porque é o segundo capítulo da dissertação e faz parte, então, das entrevistas que a gente fez com os egressos do concurso Negro em Educação. Aqui a gente colocou algumas imagens dos referenciais teóricos de alguns deles, nos quais nos apoiamos e tentamos estabelecer diálogo, não só com as narrativas dos egressos, mas também com esses referenciais que nos localizaram, que nos apoiaram. Bom, primeira pergunta que as pessoas fazem é o que foi esse concurso Negro em Educação? Bom, ele é considerado a primeira ação afirmativa, de dotação de pesquisas sobre o negro em educação, e ele durou de 98 até 2007. Tá? Ele durou bastante tempo, ele foi elaborado pela Amped, e daí então foi de dotação de pesquisa, as pessoas envolvidas elas preparavam projetos relacionados ao negro e educação, enviavam, e aí eles eram selecionados, né? E esse evento, essa ação, ela teve 4 edições, e na última, depois de uma 5ª edição, foi só para os egressos. Bom, ele foi promovido, então, pela Amped. A Amped, então, ela começa a pensar nesse assunto. A ação educativa ela vai gerenciar o apoio financeiro da Fundação Forte. E esses 3, então, vão gerenciar essa ação. Bom, essas 4 edições que foram realizadas, cada uma delas era uma publicação, um livro, com fruto dos artigos desses participantes. Então, eles tinham que fazer uma pesquisa, e daí o fruto dessa pesquisa era um artigo que foi publicado num desses livros. Teve livro 1, 2, 3 e 4. E o último, então, 5, mas que só foi participação de egressos, quais a gente não trabalhou durante a pesquisa. Bom, esse estudo ele teve como recorte essas narrativas desses egressos, mas só que trabalharam com a história da educação, porque tinha muito artigo, muitos assuntos diferentes. Então, o recorte, como a minha linha de pesquisa lá na UniOeste era a história da educação, a gente fez esse recorte pelas narrativas da história da educação, mas aí a gente trabalhou com as entrevistas pela história de vida e a identidade desses pesquisadores envolvidos no concurso Negro em Educação. Mas a gente não fez nenhuma pergunta específica para eles, a gente simplesmente pediu para que eles narrassem a participação deles no concurso Negro em Educação. Bom, o objetivo do trabalho, então, é apresentar essas narrativas, e aí a gente apresenta essas narrativas de forma a tentar entender um pouco melhor o que não estava nos artigos, o que a gente não conseguiu encontrar nos documentos. A metodologia que a gente utilizou foi o levantamento bibliográfico,
pesquisa documental, a Fundação Ford também ajudou a gente. Foi um pouco difícil, mas eles acabaram nos fornecendo relatórios. Bom, as entrevistas, e aqui a gente trabalhou com a análise do discurso crítico. Quais foram os resultados? Bom, a gente percebeu, né, ao verificar essas particularidades do concurso Negro Educação, a estrutura e a história a partir das memórias narrativas dos egressos, e que essa ação afirmativa representou avanço em relação ao processo de pesquisa desses egressos, porque a maioria desses egressos, eles estão hoje trabalhando nas universidades, alguns deles orientando em programas de pós-graduação, ainda com essa temática. Muito obrigada. Próxima apresentação é da Simone Rocha, ela é doutora, também líder de grupo, e ela tem o trabalho intitulado Repensando o Ensino de História, Considerações sobre Objeto, Discurso e Ensino a partir da Lei 10.639. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Hoje pela manhã eu ouvi alguns de vocês comentando na hora da apresentação os projetos, né, e perspectiva a partir do projeto de tese ou dissertação. Na verdade, o que eu estou apresentando hoje não tem a ver com a minha tese, mas tem a ver com parte da minha inquietação como professora de História e também como pesquisadora na área. Tá? E, na verdade, eu titulei, então, como Repensando o Ensino de História, Considerações sobre Objeto, Discurso e Ensino, a partir da Lei 10.639. Muito bem. Essa lei, ela foi instituída a partir de 2003, então nós temos já um pouco mais de 10 anos, né, da sua efetivação, e ela diz respeito a um projeto de promoção da igualdade racial. Eu cito um trechinho, né, onde diz assim: o conteúdo programático que se refere ao caput desse artigo incluirá o estudo da história da África, dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Então, na verdade, essa lei, eu deixei em negrito as duas palavrinhas, que na verdade é o ponto de partida da onde nasce esse projeto, tanto incluirá quanto a contribuição. O incluirá diz respeito ao fator realmente de inclusão de temáticas a respeito da história da África e do negro na história, na disciplina de História e de Arte no currículo nacional. Tá? Isso tudo visando uma contribuição de uma perspectiva e de uma mudança em relação à proposta do ensino de História, tá? Da onde eu parto. Na verdade, o que nós temos, mesmo sendo instituída pela obrigatoriedade da lei, nós temos uma condição onde, pela obrigatoriedade, né, mesmo sendo obrigatória essa inclusão de novas temáticas, ela não consegue se vincular a uma historiografia, tá, que há décadas, né, nós temos um discurso eurocêntrico. Então, ou seja, se a linguagem utilizada em todo o processo educativo apenas reforça a condição de desigualdade das etnias, como estabelecer sentido oposto para a contribuição do negro na política, sociedade e cultura brasileira? Uma das questões que levou a desenvolver esse projeto foi uma visita, certa vez, a uma escola, onde o pessoal que estava, né, vendendo alguns livros e defendendo tal livro e não o outro, me questionou: olha, você é professora, né, de quê? Eu sou professora de História. Ah, o nosso livro, toda a coleção, nós temos aqui uma coleção nova, onde ela já, né, está atualizada de acordo com a Lei 10.639. E eu fui pegar, na verdade, para, né, dar uma olhadinha no material, e assim como todos os demais materiais da área de História, essa coleção, né, de 3 volumes, dentro de uma perspectiva eurocêntrica, ou seja, falava uma perspectiva
de supervalorização do branco, da história, dos vencidos, né? Dos vencedores sobre os vencidos, da história dos brancos, e da página 10 à página 20 tinha a história, né, onde tratava da história africana. Tá? Então, como fazer sentido, como mudar, como realmente ter uma contribuição em relação à perspectiva, a essa mudança de perspectiva a partir da Lei 10.639, se todo o conjunto, toda a linguagem, a historiografia reforça apenas uma condição de uma história a partir dos brancos. Uma outra condição que, para este trabalho, né, eu fiz um recorte, a minha intenção não era fazer uma análise do material didático, mas eu fiz alguns recortes como exemplificação para a gente trabalhar aqui. Então, uma imagem que é bastante conhecida, né, são as imagens do Debré, a partir do trabalho negro, onde nós temos uma condição, onde representa, né, nos nossos materiais, o negro trabalhando, o negro como escravo, o negro sendo açoitado. E, geralmente, quando eu estou trabalhando com os alunos, antes de iniciar uma discussão por conta das questões étnicas, raciais, geralmente eu questiono a eles, quando eu falo negro, qual a primeira imagem, qual a imagem mental que eles veem? Né? E, unânime, a representação do negro enquanto no pelourinho, o negro sendo açoitado, ou o negro na condição de escravo. Tá? A estrutura do discursivo vai constituir a maturidade de uma certa memória social. Então, a partir dessa condição de construção da memória social, na verdade, os alunos têm e nós também temos por conta de uma condição que foi nos passada, tá? Principalmente pelos materiais didáticos ou pelo discurso do professor, que representa a memória social que hoje, para nós, é difícil a gente desvincular ou ter essa mudança. Uma outra, né, a segunda imagem, é uma imagem de uma mesma época, tá? Brasil Império, onde tem negros alforriados, negros livres, num trabalho comum, como barbeiros, né? Um está fazendo a barba, outro está cortando o cabelo, ou nas barbearias, onde eles tinham suas barbearias, onde faziam também a prática da sangria na época. Então, um trabalho bastante comum naquele período. Negros numa sociedade escravocrata, mas negros trabalhadores livres. Qual seria uma representação, qual seria o link possível no material didático ou do professor elencar a partir das duas imagens? Uma representação diferente da que geralmente nós associamos e que realmente aparece nos materiais, que é a primeira imagem. Essa segunda imagem não aparece nos materiais didáticos. Tá? Esqueçam essa imagem e outras imagens de uma mesma condição de negros trabalhadores libertos, eu recorte a partir de uma revista de história ou de alguns sites específicos aí para historiadores. Que nós temos também uma grande divergência, como é difícil aquilo que os historiadores ou pesquisadores da área trabalham na academia, de se fazer vingar enquanto discurso, principalmente em relação aos materiais didáticos. Bem, entre as temáticas presentes nos materiais que nos reforçam uma perspectiva de valorização e supremacia branca, encontramos, então, elenquei 4 temáticas das mais presentes dentro dos materiais e da fala tanto dos autores, historiadores, como professores de história. A entrada dos imigrantes europeus. Os materiais abordam essa temática sob a perspectiva do trabalho e da falta de mão de obra, não refletindo a discussão de que o país privilegiou a entrada de imigrantes dessa procedência por uma política interna de branqueamento da população. Tá? Então, nesse período, havia toda uma questão, uma política mesmo interna, desde o final do século XIX até a Primeira República, de branqueamento, onde deu-se preferência para os imigrantes europeus do que para outras etnias, principalmente a etnia, até mesmo os chineses tinham um projeto bastante interessante de entrada no Brasil e foram proibidos por conta da questão racial. Então, não era só a questão, não era só o negro e o branco, mas o asiático também não era bem-vindo nessa política de tentativa de branquear, né, a grande maioria da população brasileira, que era formada por negros e mulatos. Outro ponto, a não valorização da etnia negra.
Então, a contribuição étnica, que é tratada na referida lei, étnica racial dos negros, não é abordada do mesmo modo como o discurso em favor dos brancos. Geralmente, quando se trata as questões étnicas, a questão da cultura, a questão da beleza, a questão, enfim, vários pontos que geralmente são associados a uma questão de superioridade ou de contribuição, realmente, se faz referência à etnia branca e não à etnia negra. A falta de discussões e negligência para a compreensão da atual situação de alguns países do continente africano, que se justifica na ação imperialista europeia do século XIX e século XX. Da mesma forma, quando nós tratamos as reportagens, a mídia trata e os materiais também reforçam essa perspectiva, trata apenas como um fator específico em relação ao acontecimento. A África, vou passar, a África, ao qual nós reportamos, que a mídia reporta, é uma África onde tem sujeitos estranhos, pessoas estranhas, ou pessoas famintas, ou pessoas na miséria, ou das grandes savanas. Isso reforça, cada vez mais a imagem que tenta-se, de um outro modo, tratar de uma forma descontextualizada por fazer uma referência à contribuição do negro na sociedade. Então, sempre se frisa essa condição de negativo ou de estranheza. Para encerrar, vou passar rapidinho aqui, a história e a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe mais. A história é uma representação do passado. E a Renora faz essa condição enquanto, aborda essa condição enquanto narrativa do historiador. Longe de querer tratar de uma verdade, mas apenas enquanto condição narrativa. Para finalizar, esse é um site, esse é um software que foi repassado para as escolas e às vezes nós temos a vaga impressão de que os materiais multimídia ou materiais online tratam de uma questão mais atualizada ou um discurso diferente. Então, esse software diz assim: exemplo de um fato histórico importante na história do Brasil. Onde aconteceu? Os negros foram trazidos da África para serem escravos. Então, onde aconteceu? Quando aconteceu? Como? Por que aconteceu? Porque faltavam pessoas para trabalhar de graça na lavoura de cana-de-açúcar. Agora, o que mais chama atenção é o último. Que consequências trouxe? Várias, como grande aumento da população de negros, miscigenação da população brasileira e traços culturais africanos em nossa sociedade. Então, quer dizer, mesmo sendo um software, ele apresenta uma condição bastante tradicional e até mesmo pejorativa em relação à questão da etnia, ao qual a lei tenta desvincular. Obrigada.